Olá, boa tarde a todos os nossos seguidores aí do Instagram. É enorme alegria estar reiniciando mais uma live do nosso dia, hoje trazendo uma novidade legislativa, alterações legislativas no nosso centro de ensino empresarial e jurídico. Pessoal, hoje nós vamos fazer uma live com o professor Paulo Halim. Professor Paulo Halim, conhecido é, por ser um professor da área trabalhista e vai estar trazendo as novidades da Lei 14.020, de 6 de julho de 2020. Mas antes de passar a palavra aí para o estimado professor Paulo Halim, professor que a gente tem um carinho enorme, que é um professor que tem uma identidade moderna, tem uma aproximação acadêmica com alunos muito considerável, muito transparente. E a gente vai fazer um pequeno comentário aqui, uma pequena apresentação da nossa posse, tá? O Seju, ele tem a vertente aí de três áreas do conhecimento, né, com a contabilidade, administração e o direito. E a partir de agora, muito próximo ainda nesse semestre, nós vamos começar os nossos cursos de pós-graduação, tanto da área jurídica quanto da área contábil e da área dos MBAs, né? Nós vamos tratar bastante aí da questão da educação executiva. E falando em especializações, que é o nosso foco do Seju, nossa pós-graduação voltada a você, profissional do direito, você que opera o direito diariamente, você que é o advogado, uma advogada. A nossa ideia é transformar a educação prática. Então, no Seju, as nossas aulas vão ser EAD, até porque o formato do novo mundo que a gente está vivendo só é permitido nessa performance. E o que nós vamos fazer de diferencial para que você conheça, além de trazer os nomes clássicos, modernos e os maiores doutos aí do mercado jurídico, nós vamos trazer o conteúdo prático para você. Você vai ter aulas de audiências, cases reais transformados com personalidades assim fictícias para você treinar. Muito mais casos do que qualquer outra instituição. Além disso, os outros benefícios como os 10 melhores alunos de cada turma de pós sendo inseridos como estagiários dentro dos escritórios, é um compromisso nosso que já está acertado com os escritórios. Você vai ter a oportunidade de mostrar o serviço pós-formado somente por mérito, né? Seriam os 10 primeiros de cada turma. Além disso, nós vamos te ensinar a prospectar clientes, né? Uma performance que não é ensinada nos bancos acadêmicos do direito. É compreensível que você é um empresário também, você é um profissional liberal, então você precisa aprender a vender, tá? E fazer com que o cliente sempre esteja atrás de você. Alguns desses diferenciais nós vamos ofertar nas nossas pós-graduações. Então, grandes nomes como o professor Paulo Halim, o professor Rodolfo Pamplona, o professor Luciano Martinez. É um mundo de grandes ideias, um mundo de grandes personalidades do direito que vão trazer assim todo o bojo, todo o conteúdo de que eles vivenciam, seja nos fóruns, seja nos escritórios. Então fica aí nosso convite inicial. Eu passo a palavra aí para o professor Paulo Halim. Muito obrigado, professor, por aceitar nosso convite dessa live, por aceitar os nossos convites de lecionar conosco. Seja muito bem-vindo nessa nossa live. O professor Paulo apresentar aí para nós aí, como convidado especial de hoje.
O professor Paulo Ralim está entrando agora, pessoal. Então, mais uns minutinhos aí para a gente começar a nossa live aí. Boa noite, Agora sim, grande professor Paulo Ralim. boa tarde, Professor, fizemos uma ótima tarde para o senhor aí. Alegria imensa estar podendo conectar com o senhor. Seja oficialmente aí tudo bom, Renan? bem-vindos às nossas lives. Tudo- Tá conseguindo me escutar bem, professor? Eu tô escutando bem. Tá travando? Tudo ótimo. Agora não, agora não. Eu tô escutando normal. Perfeito, vamos lá. Tranquilo. Então, a gente estava comentando aqui sobre o curso de pós-graduação. Passar a palavra para o professor Paulo Rali, professor experiente da área trabalhista, bem renomado aí, um dos professores que mais aprova no mundo da OAB, a gente sempre fala isso. E agora vai trazer esse conteúdo aí da advocacia, para nós formarmos o nosso perfil de alunos. Professor, muito obrigado pela sua iniciativa, pelas ideias. Com a palavra, o senhor aí, por favor. Eu que agradeço, Renan, né, esse grande curso, o Seju, que me convidou para coordenar a pós-graduação de Direito do Trabalho e Processo de Trabalho. É um projeto maravilhoso, grandes nomes aí na área do direito do trabalho, a exemplo de Luciano Martinez, Pamplona, o Carlos Henrique Bezerra Leite, né, a Renata Orsi, o Renato Sabino, o Leone Pereira e vários outros nomes aí do direito do trabalho, né, que atua aí a nível de Brasil, inclusive o ministro também, o ministro Augusto César, e também o ministro do TST, que está aí na nossa pós do Seju. O povo todo aí de Maringá, do Paraná inteiro, ligado, e do Brasil, né, também ligado aí na nossa pós, que vai arrasar com fé em Deus, certo? Hoje a gente bate um papo aqui, um papo rápido sobre a Lei 14.020 de 2020. Hoje um dia triste, Renan, para mim, porque eu perdi um amigo, né, vítima de leucemia, e isso há poucas horas atrás, né, pela manhã ainda. Então, é vida que segue, que Deus o tenha, meu amigo Tiago, né? Que Deus o receba aí de portas abertas. E vamos lá falar sobre a Lei 14.020, né? Perfeito. O questionamento, né, dessa lei era justamente em relação à questão da suspensão, né, do contrato e da redução de jornada e de salário, né? Como é que ficou isso aí? Porque a gente tinha aí a medida provisória, né, 936, que ela acabou convertida nessa lei 14.020 de 2020, e lá, logo no começo, né, na medida provisória 936, a gente tinha suspensão contratual, né, por 60 dias, a suspensão contratual por 60 dias e a redução de jornada e de salário por 90 dias, né? E depois a coisa foi agravando, 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 e aí precisou de uma efetiva regulamentação com relação a esses contratos. E aí, prorroga, não prorroga, como é que ia ficar? A Lei 14.020, né, nos artigos 7º e 8º, ela diz o seguinte, que podem ser prorrogados, os contratos poderiam ser prorrogados, né, através de ato do Poder Executivo. Então, era necessário aí um decreto para que efetivamente regulamentasse a coisa. Então, a princípio, a lei disse que era possível essa prorrogação, né? E faltou o regulamento. E esse regulamento, a lei foi sancionada no dia 6 de julho, agora, ainda no início desse mês, e o decreto veio, um decreto posteriormente, o decreto 10.422 de 2020, para regulamentar
essa situação aí da prorrogação, né? Nesse estado de calamidade que estamos vivendo. E aí o decreto, no artigo 16, ele veio dizer o seguinte, que ficava prorrogado por mais, ou melhor, ficava prorrogado por 120 dias. Certo? 120 dias como? Então, por exemplo, se a suspensão contratual, se eu já tivesse suspenso o contrato do empregado por 60 dias, tá? Eu poderia suspender por mais 60. Se eu já tivesse reduzido o salário e a jornada dos empregados por 90 dias, eu teria aí mais 30 dias para completar os 120 dias, certo? Então, óbvio que o tempo em que eu já tinha suspenso ou reduzida a jornada e o salário, computa para a contagem desses 120 dias, certo? Então, esse foi o grande, né, vou botar assim, a cereja do bolo, né? Porque realmente a gente está passando por um período bastante complicado. E, independentemente, aí eu não vou questionar aqui, isso a gente vai falar na pós-graduação, claro, né? A questão de constitucionalidade ou não da norma, né? Até porque hoje é lei. Mas vieram todos esses decretos e aí o grande questionamento foi esse. É possível reduzir salário? É possível suspender o contrato de trabalho? Essa suspensão, obviamente que se a gente tivesse numa situação normal, né, era totalmente questionável, era totalmente, digamos assim, inoportuno, né? Mas a gente está vivendo uma situação excepcional e eu acho que o bem maior deve ser garantido e esse bem maior é a manutenção dos empregos, né? Em detrimento de tudo que a gente tem em matéria de flexibilização, mas eu acho que a manutenção do emprego é mais importante do que tudo, né? Antes, o empregado com, digamos assim, entre aspas, com menos direitos nesse período do que despedido, desempregado nesse momento, que está muito difícil. Então, esses decretos, assim como a lei agora, 936, acabou resultando na lei 14.020, ela veio justamente para amenizar a relação entre empregado e empregador. Beleza? Não sei se foi claro para você com relação a essa explicação. Esse foi Com o certeza, ponto-chave. com certeza, E, com certeza. e Parece um pouco estranho, no modo de dizer singular, porque afeta, parece que fere, em primeiro momento, alguns dispositivos lá dos direitos fundamentais, como você falou, mas bem observado. Como se trata de uma matéria, de um ramo bastante dinâmico, tem um viés muito próximo com a economia, né? Então, você falou muito bem da sazonalidade. Ora, nós temos aí a manutenção, é preferível ter sim a manutenção dos empregos, né? Ou talvez até mais oportunidades de trabalhos, mas de qualquer sorte, esse colaborador, esse empregado não pode ficar à mercê, né? Pela situação real que tá se passando, né? Então, essa lei, ela não vai, de alguma forma, prejudicar o empregado. Seria mais ou menos nessa linha? exatamente, exatamente. Na verdade, eu costumo dizer assim, que é uma flexibilização maior para que a gente possa passar por esse período aí de turbulência, né? E umas ponderações também são importantes aqui na lei. Por exemplo, a questão do deficiente, né? O empregado com deficiência. Como é que ficou a questão do empregado com deficiência? Então, a lei 14.020, né,
lá no seu artigo 17, inciso 5, né, visou aí a proteção do deficiente, fazendo que o deficiente, durante o estado de calamidade, ele não pode ser despedido imotivadamente. Então, fica aí uma garantia, óbvia, estabilidade, né? Mas fica aí uma garantia no emprego para o deficiente em razão da inclusão social, né? Então, isso é bastante importante. Nessa situação aí se encaixou, né, com a proteção da despedida imotivada. Ou seja, não pode ser despedido imotivadamente. Certo? Beleza? E outra coisa, Renan, é importante também, e muito se questionou também com a fala do presidente da República, quando ele disse que tem um dispositivo aí na lei e que obriga os estados e municípios pagarem a rescisão dos empregados. Então, eles que se virem para pagar. Totalmente equivocado. O presidente faltou na aula de direito do trabalho, certo? Faltou mesmo, porque um equívoco do tamanho do mundo. O que ele quis dizer é o seguinte: o fato príncipe. O que vem a ser o fato príncipe que está lá no artigo 486 da CLT? O fato príncipe consiste na paralisação total ou parcial, né, dos serviços em virtude de ato de autoridade federal, municipal, estadual, ou ainda a paralisação das atividades da empresa em virtude de promulgação de lei ou decreto emanado pela administração pública. E nessa situação, visando a extinção efetiva da prestação dos serviços, a empresa, com o 13º proporcional, as férias proporcionais acrescidas de 1/3, né? Arcaria com a liberação do FGTS e não iria arcar e que ficaria a cargo da administração, se fosse o caso, né? Era a questão do aviso prévio indenizado e da multa de 40% sobre o FGTS, o que a gente chama de indenização em relação à rescisão, é justamente no que toca ao aviso prévio e a multa de 40%, não eximindo por completo o empregador. Mas, de qualquer sorte, ele estava totalmente equivocado, porque o fato príncipe visa efetivamente a extinção da prestação de serviço, a extinção do estabelecimento de forma excepcional, como, por exemplo, uma situação em que eu venha a desapropriar um estabelecimento, digamos que eu vou passar, o poder público estadual iria passar uma avenida por cima da sede do Seju. Tá certo. Certo? Então, ele vai desapropriar e vai indenizar. Aí é fato príncipe. Ok? Que é um caso totalmente alheio. O que Essa calamidade... Não, essa calamidade não é. Não. Essa calamidade, por exemplo, primeiro não entraria. De jeito nenhum. E a gente tem aí um risco de atividade. Na verdade, crise financeira. Tudo bem, decorrente aí de uma pandemia mundial. E a crise financeira é risco da atividade. O risco é do empregador. O risco é do empregador. Então, jamais se caracterizaria como fato príncipe. Tanto que veio a lei 14.020 agora e disse claramente que não se caracteriza como fato príncipe lá no seu artigo 29. Então, o artigo 29 da lei 14.020 de 2020 diz claramente que
não, essa hipótese aí de calamidade pública não se encaixa em fato príncipe, ou seja, os empregadores estão proibidos de despedir os empregados alegando fato príncipe. Beleza? Perfeito. Professor, só uma dúvida aqui, referente ao tema do portador de deficiência. Ele também enseja a suspensão do contrato dele, porque essa lei fala de suspensão e fala da redução do salário. Por ser portador, ele ganhou uma blindagem maior? Tipo, isso não afeta ele ou afeta? Não. A questão da suspensão e da redução salarial é possível, Renato, certo? O que não é possível é a dispensa imotivada. Isso não é possível. Mas abarcaria aí a suspensão e a redução de salário, abarcaria, assim como abarca qualquer empregado, certo? O que não pode ocorrer é a despedida imotivada desse empregado. Beleza? Perfeito. Por exemplo, Houve um comentário muito forte a respeito muito forte, bem provável, pelo que você está nos ensinando agora, equivocado, de que o portador, o PCD, não poderia, em hipótese alguma, sair. Então tem essa observação do senhor. Eu não encontrei, sinceramente, na lei. Se tiver algo, vocês me perdoem, mas realmente o artigo 17 ele fala de a dispensa imotivada. E no que toca aí ao decreto, né, o artigo 2º e 3º do decreto 10.422 de 2020, ele não traz essa excepcionalidade. Perfeito, bem observado, então. Foi um assunto ventilado do plano empresarial, bem provável que comentado por jornalista, mas o fomento aí jurídico. Eu vou até abrir aqui o artigo 17, porque agora eu fiquei preocupado, né? Vai que... Não, mas tranquilo. É assunto ventilado no empresariado, bem provável que tem... Sua solução foi bem prática. Deixa eu te perguntar agora o assunto da gestante. Isso está tocando toda hora nos jornais. Isso é comum sempre porque é um ponto sensível, tem toda aquela proteção lá do ADCT, que todo mundo sabe. Mas o momento econômico que está vivendo, a gestante tem ou não tem aquela proteção, aquela tal chamada de estabilidade? Como é que ficou aí, professor? A gestante é o seguinte... eu tenho 2 artigos aí. O artigo 22 da Lei 14.020, de 2020, e o artigo 10. Renan, está me ouvindo? Eu estou escutando, está travando bastante. Pode falar, por favor. Está me ouvindo bem? Pronto. Voltou. Voltou. O artigo 22, ele diz que é possível suspender o contrato e reduzir a jornada de salário para a gestante também, que realmente muito se questionava se era possível isso acontecer com a gestante. É possível suspender, é possível reduzir. Agora, se ocorrer o parto no meio da suspensão ou no meio da redução, o que é que acontece? Aí, obviamente, as medidas elas serão suspensas, né? E ela vai receber o salário maternidade. Esse salário maternidade que ela vai receber, ele é pago com base na última remuneração recebida pela gestante antes da suspensão ou da redução do salário e da jornada. E o artigo 10, inciso 3, ele dá direito também à estabilidade, porque é outra coisa que o empregado tem direito com a suspensão e a redução. A suspensão por 60 dias, né? A MP 936. Então, você tinha um contrato suspenso por 60 dias, você não poderia ser despedido nesses 60 dias e ficaria com a estabilidade de mais 60 dias, 2 meses. Agora são 120 dias ao total. Então,
Durante esse prazo de 120 dias, terminada a suspensão, você também não pode ser despedido. A mesma coisa para a redução. No caso da gestante, né, como é que fica a estabilidade dela, sabendo que a gente tem o artigo 10, inciso 2, a linha B do ADCT, que traz a estabilidade da confirmação da gravidez até 5 meses após o parto. Nessa situação aí, da gestante, a estabilidade dela é concedida após os 5 meses após o parto. Então, ela tem a estabilidade da própria gravidez até 5 meses após o parto. Depois desse período é que vai aí entrar a garantia dela de acordo com esse estado emergencial. Então, por exemplo, se ela teve o contrato suspenso por 60 dias, após o 5º mês, depois da gravidez, ela não poderá ser despedida por mais 60 dias. Então, a estabilidade é colocada depois da estabilidade da gestação. Beleza? Entendi. Mudou, realmente mudou, né? Mudou. Realmente mudou o entendimento. Mudou bastante, né? Assim, eu espero, né, que tudo isso que está vindo aí amenize um pouco o sofrimento, né? E, inclusive, aproveitando o ensejo, né? Nós temos a portaria 16655, também, assim como o decreto 10.422 de 2020 é importante, né, na questão do benefício emergencial, né, da suspensão e redução do contrato, a gente tem a portaria 16655, né, do Ministério da Economia. Eu já ia falar Ministério do Trabalho, né? Quem sabe um dia ele volta. O Ministério da Economia, né? Ministério da Economia, tratando aí da questão da recontratação, né? Porque a gente tinha uma portaria do Ministério do Trabalho de 1992 e essa portaria não permitia que eu despedisse o empregado e fizesse a recontratação dele em até 90 dias, né? Eu só poderia contratar depois de 90 dias. E pela portaria agora isso fica valendo. É possível por acordo individual, né? Desde que mantido o contrato aí nos mesmos termos, eu recontrate, despeço o empregado e faça essa recontratação depois dos 90 dias ou até mesmo antes dos 90 dias. E esse é o problema todo, que eu não poderia contratar antes dos 90. Então, agora, por acordo individual entre empregado e empregador, é possível fazer isso. Antes dos 90 dias, eu recontratar o empregado. Então, desde que mantido aí os mesmos termos do contrato que foi rescindido. Agora aí vem o problema, Renan, que muito foi para a mídia também, e essa portaria ela é de 14 de julho. Veja como tudo está junto. O decreto a lei é do dia 6, o decreto é do dia 13 e a portaria do dia 14. Tudo junto. O direito do trabalho é uma colcha de retalhos, literalmente, né? Com essa pandemia aí foi que virou do avesso mesmo. Então, é importante destacar que se houver norma coletiva, acordo ou convenção coletiva de trabalho, aí é possível recontratar antes dos 90 dias com outros direitos. E aí foi o questionamento na mídia. Então, quer dizer que eu posso recontratar e diminuir salário, por exemplo, ou diminuir vantagens, por exemplo. Renan, é possível, sim. Se for por norma coletiva, será possível. Será possível, certo? Por norma coletiva, é possível. Agora, é óbvio que as fraudes... Tanto acordo quanto a convenção também? Sim. Pode ser qualquer uma, norma coletiva em sentido genérico. Exato. Agora, é óbvio que os excessos devem ser coibidos, né? Se eu for contratar um empregado no nítido intuito de diminuir vantagens, né? Causar prejuízo, né?
fraude, o empregador vai responder. Um exemplo claro disso é o seguinte: eu tenho um empregado que está comigo há 2 anos, eu coloquei ele para fora, recontratei com 60 dias. E aí com um salário menor. E outra coisa, quando eu contratei novamente, ele passou por um período de experiência de novo de 90 dias. Isso não pode acontecer. Isso é fraude, nitidamente é fraude. Está aí um exemplo claro de fraude. É despedir, recontratar antes do 90 e firmar um novo contrato com um contrato de experiência, sendo que ele já era empregado da empresa. Aí não é possível, nitidamente, fraude. Então, os excessos serão coibidos, mas não há uma vedação a se contratar com salários inferiores ou benefícios inferiores. Não há mesmo. Beleza, doutor? Perfeito, perfeito. Professor, muito obrigado aí por trazer essas novidades. É realmente uma lei atualizadíssima, né? O professor está bastante à frente desse conhecimento, trazendo essa novidade para os nossos seguidores no Instagram. O pessoal que também está nos seguindo aí nas redes sociais, fique atento diariamente. Nós vamos trazer conteúdo jurídico, econômico, contábil e executivo. Eu agradeço a participação de coração do professor, realmente um tema muito novo e dá para ver que a área trabalhista realmente muda muito, é muito dinâmico. Muito dinâmico. Exato. É muito dinâmico, está pegando fogo e tem muita coisa para falar. Obviamente aqui a nossa live é curta, é de meia hora. Obviamente que eu trouxe aqui algumas coisas só para a gente tecer comentários iniciais, mas eu convido todos vocês aí para a pós do Seju, confira lá no Instagram do Seju Preparatório, né, que a gente tem muita novidade aí que vem na área trabalhista. Muito obrigado, Renan, e até a próxima. Vamos fazer outras lives aí com fé em Deus. Vamos sim. E fica mais um convite aqui, pessoal, para a próxima semana da live trabalhista. O professor Luciano Martinez vai estar trazendo outro conteúdo diferente para complementar. E sempre um professor ou outro trazendo conteúdos para deixar o pessoal que pensa em pós, que atua na prática, ou até mesmo que pensa em concurso, sempre afiado aí nas questões. Professor, muito obrigado aí de coração. Um forte abraço e a todos aí que nos viram. Até mais. Abração. Tchau, tchau. Obrigado a todos. Tchau, tchau.